Era um quarto pequeno, mobiliado simplesmente com uma mesa redonda no centro, na qual estavam espalhados vários livros em alemão. O coronel Stark colocou a lâmpada sobre um harmônio perto da porta. Não o farei esperar muito, disse, e desapareceu na escuridão. Lancei um olhar nos livros sobre a mesa e, apesar de não saber alemão, vi que 2 eram tratados sobre ciências e outros livros de poesia. Fui até a janela, esperando ver alguma coisa da paisagem, mas estava coberta por pesadas tábuas de carvalho. Era extraordinariamente silencioso. Ouvi o tic-tac de um velho relógio em alguma parte do corredor, mas fora isso, tudo era silêncio. Uma vaga sensação de mal-estar começou a se apoderar de mim. Quem eram esses alemães e o que estavam fazendo, morando nesse lugar estranho, tão longe de tudo? E que lugar era esse? Estava a 12 ou 15 quilômetros de Eyford. Era tudo o que sabia, mas se ao norte, sul, leste, oeste, não tinha a menor ideia. Reading e possivelmente outras cidades grandes talvez estivessem nesse raio, e portanto o lugar poderia não ser tão isolado assim. No entanto, tinha certeza pela profundidade do silêncio que estávamos no campo. Andei de um lado para o outro, cantarolando baixinho para espantar o medo, e sentindo que estava fazendo jus a meus honorários de 50 guinéus. De repente, sem o menor som preliminar que servisse de aviso no silêncio total, a porta da sala abriu-se lentamente. A mulher surgiu na abertura, a escuridão do corredor às suas costas, a luz amarela de minha lâmpada caindo sobre seu lindo e aflito rosto. Vi logo que estava aterrorizada e o sangue gelou em minhas veias. Ela ergueu um dedo trêmulo para fazer sinal de silêncio e murmurou umas palavras em inglês hesitante, lançando os olhos como os de um animal amedrontado para o corredor escuro. Eu iria, disse, procurando, ou assim me pareceu ficar calma. Eu iria, não ficaria aqui, não há nenhum bem para o senhor fazer aqui. Mas, minha senhora, respondi, não fiz ainda o que vim fazer aqui, não posso ir embora sem ver a máquina. Não vale a pena esperar, ela continuou. Pode passar pela porta, ninguém pede. Então, vendo que sorri, sacudi a cabeça, abandonou qualquer reserva, torcendo as mãos e implorou. Por amor de Deus, vá embora daqui, antes que seja tarde demais. Mas sou um pouco teimoso por natureza e sempre pronto a me envolver em alguma coisa quando há algum obstáculo no caminho. Pensei em minha remuneração de 50 guinéus em minha viagem cansativa e na desagradável noite que parecia me aguardar. Seria isso tudo à toa? Por que iria embora sem ter executado minha incumbência e sem ser pago o que me era devido? Essa mulher poderia até ser uma louca, ficando firme por conseguinte. Embora ela tivesse me abalado mais do que queria confessar, abanei novamente a cabeça e declarei minha intenção de ficar onde estava. Ela estava prestes a continuar a me implorar quando uma porta bateu acima de nós e ouvimos passos na escada. Ficou escutando um segundo. Fez um gesto de desespero e sumiu tão repentinamente e silenciosamente quanto tinha vindo. Os recém-chegados eram Coronel Lysander Stark e um homem baixo, atarracado, com uma barbicha saindo das dobras do queixo e papada, que me foi apresentado como o Sr. Ferguson.
Triste é, meu secretário e gerente, disse o coronel. Acidentalmente tinha a impressão que deixara esta porta fechada. Receio que tenha sentido a corrente de ar. Pelo contrário, respondi rápido, abri a porta eu mesmo, pois achei a sala um pouco abafada. Lançou-me um de seus olhares desconfiados. Talvez seja melhor irmos ao trabalho, então, disse. O senhor Ferguson e eu vamos levá-lo para ver a máquina. Talvez seja bom botar o chapéu. Não, não é preciso. É dentro da casa. O quê? Estão escavando greda dentro da casa? Não, apenas a comprimimos aqui. Mas não importa, só queremos que examine a máquina e nos diga o que está errado com ela. Subimos juntos, o coronel primeiro com a lâmpada, o gerente gordo e eu seguindo. A velha casa era um labirinto, com corredores, passagens, escadas estreitas em espiral e portas pequenas e baixas com soleiras gastas por geração e geração que as haviam atravessado. Não havia tapetes e nenhum sinal de mobília acima do andar térreo. O esboço caía das paredes e a umidade emergia em manchas esverdeadas de aspecto doentio. Tentei manter uma aparência desligada, mas não havia esquecido os avisos da linda senhora, embora os tivesse ignorado, e fiquei de olho em meus dois companheiros. Ferguson parecia ser um homem moroso e calado, mas vi, pelo pouco que disse, que, pelo menos, era meu compatriota. O coronel Lysander parou finalmente diante de uma porta baixa que destrancou. Dentro havia um pequeno quarto quadrado, no qual nós três mal cabíamos ao mesmo tempo. Ferguson ficou do lado de fora e o coronel me fez entrar. Estamos agora, disse, dentro da própria prensa hidráulica e seria profundamente desagradável para nós se alguém resolvesse ligá-la. O teto deste pequeno quarto é, na realidade, a extremidade do pistorne que desce com uma força de muitas toneladas para esse chão de metal. Há pequenas colunas laterais de água do lado externo que recebem a força e a transmitem e multiplicam da maneira que o senhor conhece. A máquina está funcionando, mas está um pouco dura e perdeu um pouco de sua força. Tenha a bondade de examiná-la e nos mostrar o que devemos fazer para repará-la. Tomei a lâmpada dele e examinei minuciosamente a máquina. Era realmente gigantesca e capaz de exercer enorme pressão. Quando fui para o lado de fora e apertei as alavancas que a controlavam, vi logo pelo som sibilante que havia um vazamento que permitia a regurgitação de água através de um dos cilindros laterais. Um exame sucessivo revelou que uma vedação de borracha na cabeça de uma haste encolhera e não mais vedava adequadamente o encaixe em que operava. Era claramente isso que estava causando a perda de força, e mostrei a meus companheiros que ouviram meus comentários atentamente e fizeram algumas perguntas práticas sobre a maneira de proceder para corrigir o defeito. Quando tinha explicado tudo a eles, voltei ao quartinho e olhei bem em volta para satisfazer minha curiosidade. Era óbvio que a história da greda de prisioneiro era uma invenção, pois era absurdo imaginar que uma máquina tão poderosa era usada para uma finalidade inadequada. As paredes eram de madeira, mas o chão de ferro era cavado como uma calha, e quando fui examiná-lo vi uma crosta de depósito mineral em todo ele. Agachei-me e estava procurando raspar um pouco para ver o que era quando ouvi uma exclamação em alemão e vi o rosto cadavérico do coronel me olhando. — O que está fazendo aí?
perguntou. Fiquei zangado de ter sido enganado por uma história tão complicada como a que tinha me contado. Estava admirando sua greda de prisioneiro, respondi. Acho que poderia aconselhá-lo melhor sobre sua máquina se soubesse exatamente qual é a sua finalidade. No momento exato em que pronunciei essas palavras, arrependi-me de minha ousadia. O rosto dele endureceu e os olhos cinzentos faiscaram. Muito bem, disse, vai saber tudo sobre a minha máquina. Deu um passo atrás, bateu a pequena porta e virou a chave da fechadura. Corri para a porta e puxei a maçaneta, mas estava trancada, e a porta não cedeu aos meus pontapés e pancadas. Olá! Gritei. Ô coronel! Abra a porta! E de repente, no silêncio, ouvi um som que gelou sangue em minhas veias. Era o ruído metálico das alavancas e o som sibilante do cilindro que vazava. Ele ligara a máquina. A lâmpada ainda estava no chão, onde a deixara quando examinara a calha. Pela sua luz, vi que o teto negro estava descendo sobre mim, lentamente, aos arrancos, mas, como ninguém sabia melhor que eu, com uma força que dentro de um minuto me esmagaria. Atirei-me gritando contra a porta e tentei arrancar a fechadura com as unhas. Implorei o coronel para me deixar sair, mas o cruel rumor de alavancas abafou meus gritos. O teto estava apenas 3 ou 4 palmos acima de minha cabeça e com a mão erguida podia sentir a superfície dura e áspera. Então me ocorreu que a dor da morte dependeria muito da posição em que me encontrasse. Se deitasse de rosto para baixo, o peso cairia sobre minha espinha e estremeci ao pensar nos ossos se quebrando. Talvez fosse mais fácil deitar de costas, mas será que teria coragem de ficar olhando aquela sombra negra, fatal, descendo sobre mim? Já não podia mais ficar de pé quando vislumbrei algo que trouxe uma torrente de esperança para o meu pobre coração. Já havia dito que, embora o chão e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira. Quando olhei em volta apressadamente pela última vez, vi uma linha fina de luz amarela entre 2 tábuas que se alargou cada vez mais à medida que um pequeno painel era aberto. Por um instante, não pude acreditar que fosse realmente uma porta que me salvara da morte. Mas logo a seguir atirei-me para a abertura e caí meio desmaiado do outro lado. O painel fechou-se atrás de mim, mas o som da lâmpada se espatifando e logo após o ruído metálico das 2 chapas de metal provaram como tinha escapado por pouco. Voltei a mim com alguém puxando minha mão e me encontrei deitado no chão de pedra de um corredor estreito com uma mulher inclinada sobre mim, me puxando com a mão esquerda, segurando uma vela com a direita. Era a mesma boa amiga cujos avisos tão tolamente eu havia ignorado. Eles aqui estarão já já, verão que não está. Oh, não perca o tão precioso tempo, venha! Dessa vez, pelo menos, não desprezei seus conselhos. Fiquei de pé, cambaleando, e corri com ela pelo corredor e por uma escada circular. Esta nos levou a outra passagem mais larga e justamente quando a alcançamos, ouvimos o som de passos apressados e 2 vozes gritando, uma em resposta à outra do andar em que estávamos e do andar de baixo. Minha protetora parou e olhou em volta, como quem não vê saída. Então, abriu uma porta que levava a um quarto onde, pela janela aberta, entrava o luar, banhando o chão. É a sua última chance, disse. É alto, mas talvez possa pular. Enquanto falava, surgiu uma urna
luz no fim da passagem e vi o vulto magro do coronel Lysander Stark avançando rapidamente com uma lanterna em uma das mãos e uma arma parecida com uma machadinha de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo e olhei pela janela. O jardim à luz da lua parecia tão calmo e doce e seguro, e estava a menos de 10 metros. Subi no peitoril, mas hesitei em pular até ouvir o que ia se passar entre minha salvadora e o bandido que me perseguia. Se ela fosse maltratada apesar de todo o perigo, voltaria para socorrê-la. Mal pensara isso quando ele chegou à porta, empurrando-a de lado, mas ela o abraçou e tentou detê-lo. Fritz, Fritz! Exclamou em inglês. Lembre-se de sua promessa depois da última vez. Você disse que não ia ser assim nunca mais. Ele guardará segredo. Oh, ele guardará segredo. Estás louca, Elise? Ele berrou, lutando para se livrar. Você vai estragar tudo. Ele viu demais. Solte-me, vamos! Jogou-a de lado e, correndo para a janela, golpeou-me com a pesada arma. Eu deixara o corpo cair e estava me segurando ao peitoril com as mãos quando ele me atacou. Senti uma dor vaga, afrouxei os dedos e caí no jardim a meus pés. Fiquei aturdido, mas não me machuquei com a queda. Levantei e saí correndo por entre os arbustos o mais velozmente possível, mas sabia que ainda não estava fora de perigo. De repente, enquanto corria, comecei a me sentir tonto e fraco. Olhei minha mão, que latejava então. Pela primeira vez, vi que meu polegar havia sido decepado e o sangue corria da ferida. Consegui enrolar meu lenço na mil, mas os ouvidos começaram a zumbir e caí desmaiado entre as roseiras. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Deve ter sido por muitas horas, pois a lua já se fora do céu e começava a amanhecer quando abri os olhos. Minhas roupas estavam ensopadas de orvalho e a manga do casaco estava coberta de sangue do polegar ferido. A dor na mão me fez recordar todos os detalhes da aventura noturna e fiquei de pé, sentindo que talvez ainda não estivesse a salvo de meus perseguidores, mas para minha surpresa, quando olhei em volta, não vi nem a casa nem o jardim. O lugar onde caíra era um ângulo de uma sebe próxima à estrada e logo adiante havia um prédio longo e baixo que, ao me aproximar, provou ser a mesma estação onde chegara a noite anterior. Se não fosse pela ferida na mão, tudo o que se passara durante aquelas horas horríveis poderia ter sido um pesadelo. Meio tonto, entrei na estação e perguntei pelo trem da manhã. Havia uma parada em Reading dentro de uma hora. O mesmo porteiro estava de serviço. Perguntei-lhe se ouvira falar de um coronel Lysander Stark. Não sabia quem era. Vira um carro a noite anterior esperando por mim? Não vira. Havia uma delegacia perto dali? Sim, a uns 4 quilômetros. Era longe demais para ir andando. Fraco e doente como me sentia, resolvi esperar até chegar à cidade para contar minha história à polícia. Passava um pouco das 6 quando cheguei e fui primeiro tratar de minha mão. E foi entro que o doutor teve a bondade de me trazer aqui. Estou colocando o caso em suas mãos e farei exatamente o que o senhor mandar. Ficamos ambos em silêncio após ouvir essa história extraordinária. Depois, Sherlock Holmes tirou da prateleira um dos grandes volumes onde guardava seus recortes. Aqui está um anúncio que vai lhe interessar, disse. Saiu em todos os jornais cerca de um ano atrás. Ouçam.
Perdido no dia 9 do corrente, o senhor Jeremiah Heiling, de 26 anos, engenheiro hidráulico, saiu de casa às 10 horas da noite e não foi mais visto. Vestia reticências, etc, etc. Ali, isto foi a última vez que o coronel precisou consertar sua máquina, sem dúvida alguma. Disse. Céus! Exclamou meu paciente. Então isso explica o que a moça... Certamente. É bem claro que o coronel era um homem calculista e desesperado, firmemente decidido que nada ia atrapalhar sua jogada, como os piratas de antigamente, que não deixavam nenhum sobrevivente nos barcos que capturavam. Bem, os minutos são preciosos. E se o senhor se sente bastante bem, vamos imediatamente a Scotland Yard e em seguida a Eyford. Umas 3 horas depois estávamos a caminho de Reading e de lá a pequena aldeia em Berkshire. O grupo era composto de Sherlock Holmes, o engenheiro hidráulico, e inspetor Bradstreet, da Scotland Yard, um detetive e eu. Bradstreet abrira um mapa da região sobre o assento e se ocupava em desenhar um círculo, tendo como o centro Eyford. Aqui está, disse. Esse círculo tem um raio de 12 quilômetros partindo da aldeia. O lugar que procuramos deve estar dentro dessa linha. O senhor disse 12 quilômetros, não foi? Aproximadamente. Foi mais ou menos 1 hora de viagem. E acha que o trouxeram de volta toda essa distância quando estava inconsciente? Devem ter feito isso. Tenho uma recordação confusa de ter sido carregado e posto em algum lugar. O que não posso entender, disse eu, é porque não o mataram quando o encontraram desmaiado no jardim. Talvez o vilão tenha se enternecido com as súplicas da moça? Não acho isso provável. Nunca vi uma cara mais implacável em toda a minha vida. Breve saberemos tudo isso, Bradstreet. Bem, desenhei o círculo e só gostaria de saber em que ponto dentro dele vamos encontrar a pessoa que procuramos. Acho que posso determinar isso, disse Holmes, calmamente. Ali! Exclamou o inspetor. Então já formou sua opinião? Bem, vamos lá. Vejamos quem concorda com o senhor. Eu digo que é no sul, pois lá é mais deserto. E eu digo leste, aventurou meu paciente. Eu acho que é oeste, disse o detetive. Lá há várias pequenas aldeias. Minha opinião é o norte, eu disse, porque lá não há colinas e nosso amigo não disse que o carro tivesse subido nenhuma inclinação. Ora, não poderíamos divergir mais. Cobrimos todos os pontos do compasso. Vamos lá, Sr. Holmes. Qual é o seu voto decisivo? Estão todos errados. Mas não podemos estar todos errados. Ali sim, podem. Esse é o ponto que escolho. E colocou o dedo bem no centro do círculo. É aqui que os encontraremos. Mas e a viagem de 12 quilômetros? Exclamou Hartley. 6 de ida e 6 de volta. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que o cavalo não estava cansado quando entrou no carro. Como poderia ser assim se tivesse andado 12 quilômetros em estradas péssimas? Realmente, seria um ótimo estratagema, observou Bradstreet pensativo. É claro que não pode haver dúvidas quanto à natureza desse bando. Nenhuma, disse Holmes. São cunhadores de moedas falsas em grande escala e usavam a máquina para formar a amálgama que substituiu a prata. Há muito tempo que sabíamos que havia um bando muito astuto trabalhando nisso, disse o inspetor. Estavam cunhando milhares de meias coroas
Conseguimos seguir a pista até Reading, mas lá os perdemos, pois conseguiram nos despistar de tal maneira que provavam que eram velhos profissionais. Mas agora, graças a essa oportunidade fortuita, acho que vamos pegá-los finalmente. Mas o inspetor estava enganado, pois esses criminosos estavam destinados a escapar da justiça. Quando chegamos à estação de Eyford, vimos uma coluna gigantesca de fumaça saindo de um grupo de árvores na vizinhança, pairando como uma imensa pluma de avestruz sobre a paisagem. A casa está pegando fogo? Perguntou Bradstreet, quando seguia sua viagem. Sim, senhor, respondeu o chefe da estação. Quando começou? Ouvi dizer que foi durante a noite, mas piorou muito, está queimando toda. E de quem é a casa? Do Dr. Becker. Diga-me, interrompeu o engenheiro. Se o Dr. Becker é um alemão muito magro, com um nariz fino e comprido? Não, senhor! O Dr. Becker é inglês e não há ninguém na paróquia que tenha uma barriga maior que a dele. Mas ele tem um hóspede, ouvi dizer, que é um paciente dele, que é estrangeiro e que bem precisa de um pouco de boa carne de Berkshire para cobrir seus ossos. Mal ele acabara de falar, estávamos todos nos apressando em direção ao incêndio. A estrada subiu uma pequena colina e à nossa frente surgiu um grande prédio baixo jorrando fogo por todas as janelas e frestas, enquanto no jardim 3 carros de bombeiro lutavam em vão para conter as chamas. É este mesmo! Exclamou Hartley, profundamente excitado. Ali está a estrada de Saibro e as roseiras onde caí. A segunda janela foi de onde pulei. Bem, pelo menos, disse Holmes, o senhor teve sua vingança. Não há dúvida de que foi sua lâmpada de querosene que, quando comprimida pela prensa, tocou fogo nas paredes de madeira e certamente eles estavam ocupados demais em persegui-lo para notar. Agora, fique de olho aberto para ver se seus amigos de ontem à noite estão no meio da multidão, embora receie que a essas horas já estejam a muitos quilômetros de distância. E os receios de Holmes se realizaram, pois desde esse dia não mais se ouviu falar da linda moça, o sinistro alemão ou o moroso inglês. Aquela manhã, muito cedo, um camponês vira uma carroça com várias pessoas e umas caixas volumosas indo rapidamente em direção a Reading, mas aí se perdia a pista dos fugitivos e nem mesmo a engenhosidade de Holmes conseguiu descobrir o menor indício de seu paradeiro. Os bombeiros ficaram muito perturbados com as coisas estranhas que encontraram dentro da casa, especialmente quando descobriram um polegar humano recentemente decepado no peitoril de uma janela. Ao entardecer, finalmente, seus esforços foram recompensados e conseguiram dominar as chamas. Mas aí, o telhado já havia desmoronado e o prédio todo estava reduzido a ruínas, só se salvando uns cilindros retorcidos e canos de ferro, não restando nada mais da maquinaria que custara tanto ao nosso desafortunado engenheiro hidráulico. Descobriram grandes massas de níquel e estanho em um barracão, mas nenhuma moeda, o que pode explicar a presença das caixas volumosas nas carroças. Como nosso engenheiro hidráulico foi levado do jardim ao lugar onde recobrou os sentidos,
poderia ter sido um mistério para sempre se não fosse a terra macia que contou sua história. Fora evidentemente carregado por 2 pessoas, uma das quais tinha pés excepcionalmente pequenos e a outra excepcionalmente grandes. O que era mais provável é que o inglês silencioso, sendo menos audaz e também menos sanguinário que seu companheiro, tivesse ajudado a mulher a levar o homem inconsciente para fora de perigo. Bem, disse nosso engenheiro, muito triste, ao tomarmos nossos lugares para voltar a Londres. Que mau negócio eu fiz! Perdi meu polegar e perdi meus honorários de 50 guinéus. E afinal de contas, o que ganhei? Experiência, disse Holmes. Indiretamente pode ser de muito valor. É só contar uma história e ganhará a reputação de excelente companhia para o resto de seus dias.